Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos agora em edição especial ao podcast do C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo. A gente está fazendo uma edição especial, na verdade, que é uma edição, a gente pode dizer, quase atrasada, porque a gente ia fazer ele na virada do ano e com problemas de agenda, férias aqui, férias ali, tinha menos gente para fazer. A gente acabou pulando, mas a gente achou que era melhor, legal que a gente não deixasse passar. A gente então vai fazer um programa hoje sobre Avatar 2, que na verdade não tem o 2, né? É Avatar, o Caminho das Águas, Caminho da Água. A continuação, óbvio, né? De Avatar, filme do James Cameron, que mais uma vez ganhou dinheiro pra caramba enquanto a gente grava essa edição do podcast. Ele já passou dos 2 bilhões de dólares, o que é um sinal para todo mundo de não vale nunca duvidar deste senhor chamado James Cameron, que já fez outros filmes que você certamente já viu, entre os quais um que vai voltar logo logo aí nos cinemas para comemorar seus 25 anos, de um certo navio que afunda. Mas enfim, vamos lá, vamos subir a trilha e vamos falar um pouquinho aí de Avatar 2. Que não é 2. Bom, vamos lá. Avatar, Caminho das Águas, novo filme do James Cameron, sequência do Avatar lá de 2000 e alguma coisa? 9. Era um filme que, na verdade, era para sair antes, né? Mas, nesse caso, ele não atrasou só por causa da pandemia. O Caminho da Água, né? Eu tô falando Caminho das Águas, Caminho da Água. Era um filme que era para sair bem antes, era para sair ali por 13, 14, mas faltava tecnologia. Porque, para além do 3D, fica muito fácil para quem tá vendo o filme esquecer que nada ali é real. Absolutamente nada. Ou como diz o Márcio, só o menino lá, Só o Tarzan. O Tarzan, o Spider. Então assim, a trabalheira que dá fazer esse filme, tanto na produção quanto no pós-produção, é impressionante. Mas a gente vai falar aqui primeiro um pouco da história, que eu acho que é a parte mais fácil e a mais rápida de falar, né? Então, Márcio, vai lá. O que tu achou aí? Gostou ou não gostou? É verdade. A gente pode dividir esse filme em 2 partes mesmo, né, Carlos? Uma é a questão da história, do roteiro, da narrativa do filme, e a outra toda a questão visual, né, cinematográfica, das inovações e de como tu entra sei lá, quase num parque temático ali dentro do cinema, especialmente quem vai ver 3D, né? Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né, em ver 3D, aqueles óculos me incomodam. Isso que tu não usa óculos. Usei muito tempo até fazer cirurgia. Mas dessa vez até não incomodou tanto, não saí com dor de cabeça do cinema. Normalmente saio com dor de cabeça depois de ver filme 3D, dessa vez não. E ele te dá um pouco dessa imersão. Então, todo o visual é muito bonito, né? A questão especialmente na parte aquática do filme ali, né? Os monstros, não precisa dizer monstros, né? Os peixes, os animais marinhos ali, todos eles. A flora e a fauna de Pandora. A flora é quase um National Geographic imaginário ali, né? No filme do James Cameron. E depois tem a questão da história, que daí é uma coisa aí que me pegou um pouco menos, assim. Eu achei talvez seja um pouco melhor do que o primeiro, mas mesmo assim eu ainda acho uma história um pouco pueril, assim, meio aquela coisa ecologicamente correta ali. Não que eu seja contra a ecologia, muito pelo contrário, mas a forma como o filme mas a forma como ela é apresentada, eu acho ela muito simplista ali, talvez até para atingir um número maior de pessoas, assim, mas ela é muito muito rasa, assim, não só a história como os personagens, assim. E embora dessa vez ele tenha apresentado um pouco mais de conflito, né, entre o Jake, que é o personagem principal ali, e a mulher dele, que é interpretada pela Zoe, e que me fugiu agora o nome da personagem, né,
Aquela dicotomia. Mentire. Aquela dicotomia entre ficar e lutar contra os inimigos ou sair proteger a família e tal. Enfim, são 3 horas de duração. É um filme muito, muito longo. Né? Algumas partes eu acho que poderiam ser cortadas. É um filme com várias referências ali. Referências ao próprio James Cameron, né? Parte final tem uma referência até a Titanic ali, que a gente pode falar depois. Que não é a única referência ao Titanic, já que Kate Winslet também está no elenco. Também está no elenco. E, enfim, é um filme que nas suas 3 horas diverte, emociona, mas eu acho que falta dar um salto, assim, para se tornar algo um pouco diferente, assim, para se tornar uma franquia memorável no estilo de outras franquias que a gente conversa aqui, né, Carlos? Tipo Star Wars, tipo algumas da Marvel. Até Velozes e Furiosos, né? E falta algo mais para que ele consiga sair apenas da impressão visual, né, dessas inovações tecnológicas ali, que são muito legais, mas que saia da parte técnica e vá um pouco mais além e consiga ser marcante também em outros elementos, assim, que a gente consiga lembrar dele além do visual. Pois é que para mim, talvez esse seja justamente o fenômeno da coisa toda. Ele não tem tantos elementos. O primeiro até acho que tinha uma questão de... Era um visual mais de cair o queixo, assim. Era a primeira vez que tinha um 3D... Como é que eu vou dizer? Adulto. Não era só desenho. Eu ainda acho que o 3D funciona melhor em desenho, mas... eu acho que ele é um filme com menos apelo do que outros... E ainda assim, o primeiro fez 2.900 e esse agora já fez 2 bi com uma campanha que, ok, é uma campanha de marketing grande e tudo mais, mas na comparação com outros filmes, tu pega... Vamos pegar grandes orçamentos aí. As campanhas de marketing, tanto do Homem-Aranha lá do ano passado, do multiverso lá do Homem-Aranha, quanto... Aí sim, vamos pro Vingadores Ultimato. Cara, por onde tu virava naquelas semanas, tinha propaganda, tinha cartaz, tinha vídeo, tinha não sei o quê. O Avatar não tem tanto, cara. A campanha do Avatar ela é bem menor. E o filme vai lá e faz 2 bi também, cara. É um fenômeno, assim, cara. A história, como o Márcio disse, ela é bem basicona. Ela tem essa mensagem ecológica, né, de como os militares ali, no caso, né, e é curioso que isso é algo que meio que se repete na carreira do James Cameron, como ou o exército ou o governo sempre tem uma parte, se não vilanesca, mais ou menos nesse sentido, assim, o sistema, pelo menos ali, é sempre algo a ser contestado. E é uma história basicona, assim, não tem... É um general mau que vai atrás... Que é o mesmo do primeiro filme ainda. Que é o mesmo do primeiro filme, só que agora ele tá, né, enhanced, né? Ele agora ele também é um avatar. Eu acho que não precisa muito ter visto o primeiro para entender. Acho que... Não. Perde uma coisa que outra, mas tu eu não revi, então faz mais de 10 anos que eu vi, então... Eu vi o Avatar só no cinema e eu confesso que eu não curto muito, assim. Eu lembro que quando eu vi, eu achei meio... Tipo, é isso que tá todo mundo falando tão bem, assim, que eu achei, né? E talvez por isso que eu tenha gostado mais desse, assim. Eu fui com a expectativa mais baixa e eu realmente gostei do filme, assim. Achei ele... Para aquilo que ele se propõe, tem uma mensagem legal, assim. Acho que... E ele é muito bem filmado, cara. A gente esquece o quanto é difícil fazer cenas aquáticas e tal. A gente até tava falando nisso num dos vídeos que a gente gravou aí, que agora o C-Pop também tem vídeos. O quão difícil é filmar debaixo d'água, né? E o James Cameron é um cara que meio que resolveu isso. Vem lá de trás, né, do Segredo do Abismo, e aí levou o Titanic para um outro nível, né? Alguém dá o Aquaman pra ele, né?
Poderia ser melhor na mão dele. E ele é um cara de um modo diferente do Scorsese, mas ele é um cara dessa turma dos grandões que ainda é bem tradicional no que diz respeito ao cinema em si, né? Não só a filme. A encarar o cinema como espetáculo. Esse é um filme que tu tem que ver no cinema. Ok, beleza. Quando sair no streaming tu pode ver, mas não tem o mesmo peso. Eu até acho que o 3D desse filme, se eu visse sem 3D, tá de boa. Eu acho que isso é um pouco do apelo e por isso que ele tá fazendo tanta grana. Assim, tem que ver no cinema. Noção, as pessoas têm tem que ver no cinema. Acho que pode ser um pouco isso. Assim. Acho que o fato dele ser um filme, entre aspas, fácil, né? Não é um filme com grandes reviravoltas. Né? Acho que nem tem reviravolta, né? Nem sei se a gente vai precisar falar de spoiler nesse filme ou não, porque ele não tem muito isso. Tem um spoiler. Assim. Mas... E assim, ele sabe filmar, cara. Ele é um filme de 3 horas que passa muito de boa. A gente vai fazer programa na semana que vem dos Os Banshees de Inisherin. É um filme com 1 hora a menos e eu não achei arrastado, mas ele é muito mais lento. Ele é um filme mais difícil de se engajar ali, ou de não dar umas pescadas, do que o Avatar. O Avatar acho que segue a mesma estrutura do Titanic, assim, ele tem ali a primeira hora em que tu bota as peças no tabuleiro, assim, e a hora que entra a ação, eu lembro que eu olhei o relógio assim, cara, mas falta muito tempo, sabe? Não tem como segurar isso aqui com ação 1 hora e meia. Mas é o James Cameron, e o James Cameron consegue fazer isso. E acho que tem, para além da ação, que eu acho muito boa, acho legal o fato ali dele se autorreferenciar, porque o final tem muita coisa do Titanic, e o filme todo tem muita coisa do Segredo do Abismo, né? Não tem nem do Exterminador, nem do Aliens. Mas aí ele botou um Free Willy no meio ali pra dar uma compensada. Pode ser. E é justamente, acho que a cena mais bonita ali, que é de um dos meninos ali nadando interagindo com a baleia. Entre aspas, de mão dada com a baleia, assim. Foi pra baleia, né? Ao contrário Ao contrário, não. Assim como Nissim Orfale. Então acho que é isso, sabe? É um cara que não adianta, tem que ser respeitado. Ele teve muito menos indicações do que daquela outra vez. Aquela outra vez ele perdeu, né? Perdeu por Guerra ao Terror. E dessa vez foram só 4, a maioria nas categorias técnicas. Ele tá indicado a melhor filme, mas ninguém acha que ele vai ganhar, né? E nas técnicas, eu acho que ele tem boas chances, principalmente, claro, em efeitos visuais. Mas a concorrência nesse sentido também esse ano tá forte. Assim, eu não sei se nas técnicas não tá mais pro Top Gun esse ano. E ali som, essas coisas, não entendo tanto assim. Acho que tá meio parelho. E ele já avisou que vem mais, né? Não São mais 3 filmes. Né? Mais 9 horas de Avatar. Isso é interessante, porque eu vi uma entrevista dele no podcast aqui que eu já sugeri dos diretores do Direct Guide, onde ele dá uma entrevista pro Guilherme Del Toro? Pro diretor do Pinóquio, pro Guilherme Del Toro. Eu tô me enrolando aqui para ver se eu... Director's Cut, na verdade, o nome do podcast. É um podcast do DJ, onde ele fala com o Guilherme Del Toro, e ele fala justamente isso, assim, que quando acabou o primeiro filme lá em 2009, tipo, era para todo mundo ser dispensado, e ele entrou em contato com a Fox e pediu, olha, eu quero que vocês paguem mais 2 meses de salário para todo mundo. E não era simplesmente um bônus, assim. É porque ele pediu para todo mundo, assim, beleza, acabou o filme, agora eu quero que cada área diga, se a gente fosse fazer uma sequência, e nem tinha ainda sequência definida e tal, se a gente for fazer uma sequência desse filme, em termos tecnológicos, o que a gente precisaria? E aí, quando foram fazer o outro filme, sim, eles pegaram todas as demandas, só que eles começaram a ver as demandas e a tecnologia que se precisava para fazer essa sequência não existia. Então eles levaram tempo criando essa tecnologia, que é algo que
já aconteceu em outros filmes do James Cameron, o próprio Titanic tem isso, o primeiro Avatar tem isso. E que leva a isso, né? Tu olha o filme e, claro, tem aquele encantamento inicial ali, Pandora, os personagens, mas daqui a pouco tu já tá imerso na história e tu não para pra pensar que nada daquilo ali é real. Isso é uma das E vantagens. é uma criação de mundo absurda. Isso é uma das vantagens que numa outra entrevista que eu vi do Cameron, que ele falou, né? Que é um dos grandes elogios que ele considera é as pessoas não pararem para pensar na tecnologia, assim, conseguirem se sentir imersas no filme sem ficar tentando identificar o que é, o que não é. E realmente tem isso, né? Não é um filme, não é um filme que algo dado, assim. Eu acho que o primeiro, como eu disse, né, o primeiro causava mais espanto. Esse aqui não causa espanto em nada. O que me espanta, na verdade, é a naturalidade como se encara ele, assim. Parece que é fácil fazer. É tipo tu olhar o Messi jogando, assim, ele sai driblando todo mundo, beleza. Até por isso que a história acaba ficando num segundo plano, assim, né? Tu acaba não se importando tanto com a história, assim. E nunca até foi, na verdade, roteiros nunca foram o que talvez complexos. O que talvez até prejudique um pouco a questão da sequência, assim, porque se tu não tem uma estrutura montada, talvez ele tenha e não tenha apresentado ainda, né? Mas se tu não tem uma estrutura montada da onde tu quer chegar com isso, fica complicado tu conseguir manter uma franquia por mais do que 2, 3 episódios, né? Pois é, mas tinha uma entrevista de um outro executivo agora da Fox, que eu não vou lembrar quem é, que o cara disse assim, o James Cameron nos apresentou já um roteiro, um princípio do 2, e a gente achou legal, e eu não lembro se ele tá falando do 3 ou do 4, mas assim, um dos próximos, os caras dizem que assim, cara, é de explodir cabeças, assim, cara. E aí tu pensa assim, os caras estão exagerando. Mas em se tratando de James Cameron... Não sei, eu tenho minhas dúvidas, assim. Porque essa história, né... É aquela história de conexão com a natureza, os humanos que novamente vão ali destruir o planeta, que na verdade eles estão ali para destruir o planeta muito em função do Jake, né? Que é o cara que, em tese, é o herói do filme, mas que é o humano que foi ali para salvar os indígenas. Que tá até meio de lado um pouco no filme, né? Bom, né? Porque assim... O filme fica mais nos filhos, né? Porque no primeiro filme ele é um pouco o herói branco que vai salvar os indígenas, né? A população nativa. Então, acho que meio que se deram conta disso nesse segundo filme, então deixaram ele em segundo plano, e daí os filhos, que são uma população mais nativa, tomam o protagonismo dessa história, embora no final seja ele que toma as rédeas e acaba combatendo o vilão lá na cena do clímax da história, assim. Então, isso foi um pouco alterado em relação à primeira parte, mas de qualquer forma ele é o cara que ocasiona tudo aquilo, ele que leva os conflitos para onde ele vai e onde eles vão atrás. Então, o rancor do vilão por ele. O rancor, exatamente. Assim. Então ele é o cara, tu tira ele da história, a Pandora continua sendo o paraíso que era, né? E além disso... Tipo o final do Indiana Jones, o primeiro. Exatamente. Tira Indiana Jones, aconteceria a mesma coisa. Exatamente, assim... E fora isso, né, tem a questão da conexão com a natureza ali, né? A natureza ali sempre é bondosa com os locais e incômoda para os vilões, né? Então aquela coisa bem da dicotomia, né? Tem toda uma vibe meio Gaia, né? A menina ali, o planeta é uma coisa inteligente, interativa, especialmente com ela, né? E de conectividade e tal. E daí tem a questão da baleia, qual é o bichinho que as pessoas se emocionam, né? E interagem mais quando vêm feridos. Ou é golfinho ou é baleia, né? Então eles botaram ali uma baleia, os caçadores de baleias, ali, né? Os caçadores de baleias. Se fosse tubarão, as pessoas já não sentiriam tanta pena, mas baleia e golfinho. Então, botaram uma baleia ali, então fica que, né, tu joga no baleia renegada. Né? Tu vai a Paiacã, né? Tu vai no jogo certo, assim. Que é uma referência, sim, ao Paiacã. Eu achei que era meio coincidência e não. É referência ao Cacique Paiacã, que era um brasileiro e tudo mais. O James Cameron tem essa vibe. Sim, ele disse, né, que ele estudou muito as populações nativas daqui do Brasil, né, do Peru e de outras comunidades da América do Sul e da América Central para fazer, contar a história dos naves e tal. Então, não é só a população norte-americana nativa, mas daqui também Sim. Da América do Sul. E assim,
Acho que vai ter o 3 e vai fazer muito dinheiro, vai ter o 4 Aí vai eu fazer não muito. sei, porque Porque, a pessoa assim, não vai encher o saco também. Um momento. Mas assim, é porque é a terceira vez seguida em que as pessoas meio que... Assim, quem não viveu a época, o Titanic, antes de estrear, ele era tomado como um grande fracasso. Esse filme vai ser um fracasso, porque ele custou uma Babilônia e a produção dele foi conturbada. E, tipo, não tem como esse filme fazer dinheiro. É impossível esse filme fazer dinheiro. E aí o filme estreou e todo mundo sabe o que aconteceu. Ele não só fez dinheiro, ele fez uma montanha de dinheiro. Aí vem o Avatar, que foi outra produção que sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. E o Avatar fez um monte de dinheiro. Só que de lá pra cá, bem na verdade, ninguém pediu uma sequência pro Avatar. Quando saiu a notícia, era uma coisa assim... E o filme, de novo, faz uma montanha de dinheiro. Então, assim, não tem nenhum indicativo de que se sair um próximo não vai fazer muito dinheiro também. Pode fazer, pode não fazer? Pode. Mas as odds a favor do James Cameron são sempre menores do que as contra, porque quanto menor, mais favoritismo é. Né? Mais 3 horas do Jake levando terror à Mais população 3 horas. nave, não sei se me pega. Sem saber. Acho que era isso, né? Não sei se tu tem mais algum aspecto para comentar. Atuação, fotografia. O filme está indicado em som, em efeitos visuais, em filme e mais uma categoria que eu vou abrir aqui enquanto o Márcio fala. A atuação da baleia, muito boa. O olhar da baleia pro filho do Jake ali, né? Sensacional. Na questão da atuação, até o James Cameron fala que como toda a questão de cenário e tudo que envolve ao redor da cena é feita na pós-produção, Cara, a pós-produção desse filme deve ser na questão da tecnologia, 200 anos. Ele diz que consegue focar quase que exclusivamente nos atores na cena e que isso facilita... Design de produção é outra indicação. Então isso facilita bastante a questão da atuação e ele consegue se dedicar melhor para os atores e orientar e dirigir melhor do que nos outros filmes. Não precisa ficar cuidando dos extras, não precisa ficar cuidando de explosões, não precisa ficar cuidando luz, não precisa ficar cuidando nada disso, porque tudo isso vai ser computadorizado depois. Quem vai atuar, isso é complicado, né? Tu não tem nenhum desses elementos ali para Não, mas ele consegue dedicar toda a sua atenção para os atores, assim. Então, diz que para os atores isso é melhor, assim. E para ele também. Então tá, vamos para as dicas da semana, que basicamente vai ser as dicas represadas ainda do Márcio, porque como a gente recém fez um programa, eu não tenho mais dicas. Mas vamos lá, dicas da semana. Vai lá, Márcio. Diz aí. Então vamos lá. Vou dar dicas pela metade, então. Então vamos lá, né? Vou dar uma dica aí, que é uma série do Star Plus, a Dopesick, que é uma série que fala sobre uma epidemia de Oxycontin, que é aquele opioide que foi liberado em meados dos anos 90, lá nos Estados Unidos. E que as pessoas podiam tomar um opioide para qualquer coisa. Tinha dor de dente, os caras poderiam te receitar um opioide. E como poderiam aumentar a dosagem indiscriminadamente, as pessoas eventualmente ficavam viciadas. Isso acabou gerando uma epidemia de vício nos Estados Unidos. E a série conta toda essa história aí, até a retirada desse medicamento no mercado. Assim, né? Tanto a investigação, como as pessoas se viciavam. Enfim, é uma série com Michael Keaton, Dopesick, e com a Rosario Dawson também, que está no Star Plus. Junto tem um livro que conta essa história, que vai até um pouco mais, que é o Empire of Pain, que conta a história da família Sackler, que é a família que lançou esse medicamento, mas que lançou outros medicamentos, está por trás de outros medicamentos como o Valium e vários outros que foram lançados desde os anos 60 e tal. É um livro que, por enquanto, ele está só em inglês, mas ele vai ser lançado como Império da Dor a partir de março aqui no Brasil. Então, quem quiser esperar até lá, é uma história bem interessante. O livro aprofunda um pouco mais a história da família. A série fica só na questão do Oxycontin, mas o livro retroage, pega desde o começo do surgimento do Arthur Sackler, que é o cara quem fundou a empresa e tal, e deu toda a questão da dinastia ali. Enfim, ficam aí as duas dicas aí, Império da Dor, que é o livro que vai ser lançado em português,
e Dopesick, que é a série do Star Plus. Então tá, como o Márcio deu 2 e eu não vi nada que eu tenha acabado ainda, até comecei a ver a 4ª temporada do Servant, né, que é a última, mas tá cedo ainda pra dizer se vai dar boa ou não. Vou guardar minhas dicas, certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo a edição do Matheus Santos. A gente volta adiante. Um abraço, tchau.